Daniel Goleman, ele fez um estudo aprofundado sobre inteligência emocional. O que nós vamos falar aqui? Vou falar para vocês da minha experiência sobre inteligência emocional. Bom, não se falava isso em 1980, quando eu comecei meus negócios. Se falava apenas que a pessoa era nervosa ou simplesmente burra. Ela é burra em nível de estupidez, né? Então a gente usava muito esse jargão. A inteligência emocional nada mais é do que você possuir o controle sobre você mesmo e conseguir produzir mesmo sob estresse. Muito bem, a inteligência emocional vem abaixo de uma pirâmide. Essa pirâmide é que se você é o líder ou se você montou qualquer coisa para você, seja líder na empresa, seja líder na sua igreja, seja líder na sua casa, você está suportando toda a pirâmide. Então é uma pirâmide invertida. Ou seja, a inteligência é que suporta tudo. Muito bem. Então você sabe que você tem que ter autocontrole e esse autocontrole vem do momento que você está estressado. Eu estou estressado e eu preciso de autocontrole porque eu preciso de continuar a produzir. E você está estressado e sob pressão e sua equipe também está sob pressão, mas tem que continuar produzindo. Então a inteligência emocional vem explicar quais são os fatores que fazem com que você consiga produzir na mesma quantidade, até mais, sob pressão, sob tristeza, sob problema da família. Agora, a pergunta é como mudar o seu comportamento? Aí é muito interessante. Foi então que David McLean desenvolveu uma técnica chamada CCS, que são os comportamentos empresariais de sucesso. Então, qual foi a análise dele? Ele falou assim, olha, se eu conseguir captar quais são todos os comportamentos que os grandes homens bem-sucedidos possuem, eu logo posso estar ali falando sobre como conseguir uma empresa de sucesso, um negócio de sucesso ou uma família de sucesso. Então ele selecionou todos esses tipos de informações e chegou a algumas conclusões que era comum em todas as pessoas bem-sucedidas. E aí ele escreveu uma matéria e depois essa matéria virou livro e virou um estudo científico que foi adotado por várias empresas e várias organizações no mundo inteiro, que são os comportamentos empresariais de sucesso. Bom, pessoal, uma das estruturas da inteligência emocional é a autoconsciência. Para conseguirmos esse autoconhecimento, é necessário que nós façamos, primeiramente, através do nosso processo, a autoavaliação. Quando eu falo de autoavaliação, é diferente de você pegar um psicólogo para ele te avaliar, que normalmente eles não te avaliam como você é, mas te traduzem ou te colocam um caminho para você descobrir si mesmo. Mas a autoavaliação é uma coisa muito prática, porque quando você fala de Daniel Goleman e a sua inteligência emocional, nós falamos o que, por quê e não falamos o como. Quando você vai para um trabalho de autoconsciência, a primeira coisa você tem uma coisa muito simples, que é um questionário que você vai fazer perguntas e no final você possui as respostas e você descobre o seu caráter, se é empreendedor, se é medroso, se é corajoso demais. A partir do questionário do resultado, que você vai achar uma linha que vai te mostrar qual o seu tipo de comportamento, então você se autoavaliou, né? Então você começa a perceber, aí vem a percepção, que a parte mais importante de uma qualificação profissional e de um treinamento ou de jogos e dinâmicas, que é o que gera maior resultado, é você descobrir por si só os efeitos do conhecimento através de sua percepção, através de insights. Outra técnica que usamos também é o journaling, que nada é mais, nada é menos do que um diário. Você vai ter um diário onde você vai escrever também o seu comportamento no final de cada dia. Quando eu falo de comportamento, é objetivando qual é o seu interesse. Se você tem uma intenção de melhorar a sua vida com a sua família, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma autoavaliação de você, aí você vai chegar lá e vai fazer qualquer objetivo. Então, o meu diário é voltado para aquele objetivo. Lembre-se que eu falei lá no começo, nós temos que ter um alvo. Ninguém acerta 2 alvos com uma flecha. Isso não existe. Se você fala que tem meta, você tem que ter uma. Se tiver 2, você não tem nenhuma. Então, quando você faz essa avaliação e você chega no final de um semestre
e começa a ler tudo o que aconteceu, você vai ver que você ou está repetindo mesmo o erro, ou você melhorou a partir de releituras do seu diário. Um dos processos que nós possuímos também, que nós implementamos nos nossos jogos e nas nossas dinâmicas, que tem por objetivo, evidentemente, gerar insight, é a autorregulação, que é falado também em Daniel Goleman. Ele fala que nós devemos ter paciência e não tomar decisões antes de pensarmos ou quando estivermos com raiva. Isso também é falado por Siddhartha Gautama e também é falado por Jesus Cristo, ou seja, tenha calma e paciência. E se puder esperar, se não for nada de urgente nem emergente, não responda. Porque quando você responde, principalmente a um tolo, e você abaixa o nível dele, quem assiste a discussão não sabe a diferença entre o inteligente e o estúpido. Você, como uma pessoa que está trabalhando com inteligência emocional e quer aumentar a sua capacidade, você sempre tem de estar acima, intelectualmente, olhar de cima para baixo. Se você abaixa para conversar, aí não funciona. Como você consegue a autorregulação? Como você aprende a fazer isso? Bom, existem milhares de livros a respeito que não valem absolutamente nada. Você tem que conseguir isso a partir de princípios muito simples. Você começa do menor para o maior. Então você chegou em casa, a sua esposa ou seu esposo ou seu cônjuge te irritou, você mantenha-se calmo. Ah, mas não consigo manter calmo. Mas é coisa simples, não dê tanta importância assim às coisas, né? Às vezes as pessoas estão nervosas, é o lado delas. As pessoas são elas, não vão deixar de ser elas. Existem muitas palavras de retórica que a gente responde com grande inteligência. Uma delas é, não concordo com o que você diz, mas defendo com a minha vida o seu direito de dizê-lo. Ou as suas alegações são legítimas, que não quer dizer nada com nada. São apenas retóricas que minimizam aquele instante, espera chegar o momento certo para que as pessoas se acalmem e conversem. Bom, quando você está diante de pessoas que são crentes, ou seja, crente no seu time de futebol, crente no seu partido político, crente na sua religião, que ela não vai mudar de maneira alguma, jamais tente entrar com argumento para mudar ela, porque isso não faz a menor diferença. Você está ali para vencer o jogo. Não é para provar que Deus existe, não existe, que seu time de futebol é melhor ou pior. Até elogie o time da pessoa, que aí você dando razão, ela perde a força. Por exemplo, no caso do Cruzeiro e Atlético aqui em Minas Gerais, a pessoa do Cruzeiro chega falando comigo que o Cruzeiro foi melhor que o Atlético. Eu falo assim, realmente esse jogo foi mesmo, melhor que o Atlético. Você está coberto de razão. Você tira todas as forças dela e o assunto acaba, não termina em briga e nem em facada. Então, é muito importante você saber que cada vez que você está conversando, você está movendo uma peça de xadrez. Você não está simplesmente colocando palavras para fora. Imagine quando eu era um garoto estudante lá em Pompéu, a minha professora de francês, ela me falou uma coisa muito interessante, muito calma ela. Ela disse, gente, tudo que você fala vai-se ao vento, mas é pesado. Mas tudo que você escreve não tem como voltar. E tem aquele velho ditado que diz que falar é prata, calar é ouro. Ou, melhor de todos, a palavra dentro de si é sua escrava, fora de si é seu dono. Bom, quando você consegue essa estrutura organizacional de administrar a sua vida, e bem explicado que na autorregulação você tem de ter planejamento. Planejamento que eu falo, você não precisa escrever um texto de 400 páginas, não. É uma lista simples de 10 coisas que você tem que fazer no dia. Lista simples, primeira coisa, porque ninguém faz duas coisas ao mesmo tempo. E tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então você consegue uma lista simples. Todo dia de noite, antes de dormir, de manhã, você já tem na sua agenda escrito lá a sua lista simples do que você tem de fazer. E aí você tem um foco, você não fica perdido muito nas coisas. A minha lista simples está aqui, ó, tudo que eu tenho que fazer. E quando eu clico aqui, ó, tá aqui, leia, tá tudo o meu objetivo e o meu padrão que eu tenho que seguir. Então eu tenho uma meta a seguir. Então eu cumpro missões rotineiras,
mas a meta sempre rumo da meta. Então, foque no seu sucesso. Lembrando, cada palavra que você fala é uma mexida no tabuleiro do vitorioso. E o vitorioso só consegue vencer se estiver com equilíbrio emocional, senão ele perde. Resiliência. Resiliência é a resistência de uma borracha, entendeu? Então, o que acontece? Quando você bate um metal numa borracha, ela estica e volta e traz para você a mesma força. Isso é resiliência. É você trabalhar com adversidades e transformar a força da adversidade em vantagem. Nos Estados Unidos, após a Guerra de Secessão, houve uma divisão entre brancos e negros. Este período foi caracterizado pela segregação racial. E, na época, nós tínhamos pessoas que lutavam para que os direitos civis dos afro-americanos fossem igual a de todos os americanos. Jim Crow, ele fez um trabalho muito maciço desde 1877 até 1965, onde vocês já devem ter visto em filmes, né, que o banheiro de negros e brancos eram separados, bebedouros eram separados e até mesmo a divisão de pessoas dentro de um mesmo ônibus. Os negros sentavam atrás e os brancos sentavam do meio para frente. Nos Estados Unidos, de 1877 a 1965, Jim Crow incutiu uma política para aceitar que os afro-americanos fossem aceitos por igual em todos os Estados Unidos, mesmo em relação a voto e principalmente no que segregava eles. Então havia uma segregação racial. Então Jim Crow começou esse trabalho para fazer com que todo mundo fosse igual na média. Esse trabalho começou e foi também muito difundido porque era necessário que as pessoas aprendessem a entrar nos ambientes dos brancos, os negros entrassem no ambiente dos brancos e não fossem hostilizados. Muito bem. Então, para que eles praticassem isso, para que se fosse aprovada as leis e a igualdade, apesar que está na lei, mas as pessoas não aceitavam muito bem, eles fizeram o seguinte: olha, nós vamos ter que agir. Agir não dava para agir porque se eu entro num bar ou numa lanchonete, eu entro lá dentro como negro e as pessoas me hostilizam e eu revido, então aí nós teremos uma outra guerra civil ou uma outra disputa ou uma antifada que vai trazer malefícios para todo mundo. Então essa não é a ideia, isso também não resolveria, e aí a culpa seria dos negros. Eles começaram tal. Então o que eles fizeram? Fizeram testes, colocavam as pessoas sentadas numa lanchonete qualquer e os outros negros, né, que era um exercício, chegava e empurrava, batia o braço, cutucava, para irritar mesmo aquele negro que estava sentado naquele banco, naquela lanchonete, como se fosse na vida real, né? Então eles faziam diversas simulações. A pessoa negra, por exemplo, sentava no banco da frente, que não podia ir no ônibus, e era hostilizado, o ônibus parava e ele não saía. As pessoas batiam, empurravam, jogavam para fora do ônibus, eles não reagiam. A ideia era você aprender praticando, e funcionou. Demorou, deu muito sofrimento, mas funcionou. Mas uma guerra seria pior, porque, afinal de contas, não dá para mais pegar em armas, porque nós tínhamos passado da Guerra de Secessão, então já tinha essa luta entre negros e brancos, e a coisa não ia por aí. Martin Luther King foi assassinado, então decidiu, não, nós vamos agir de forma normal, eu entro na lanchonete e vou tomar o meu sorvete e pronto, acabou. Se eu for hostilizado, se jogar sorvete na minha cara, eu vou ficar tranquilo. E isso é a maneira que você tem para ter o seu conhecimento, a sua inteligência emocional. Então treine isso em casa. Ô filho, brinca comigo que você está me empurrando, que você está me xingando, né? Alguma coisa do gênero. Mas é muito importante que você faça. Quando nós aplicamos os jogos de empresa, que têm por objetivo, quando eu falo jogo, é dinâmicas fundamentadas em ciências, né, comprovadas, fundamentação científica de grandes cientistas. Esses jogos que são aplicados, que foram desenvolvidos inclusive por grandes grupos internacionais
incluindo aí a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho da ONU, que pegou esses jogos e distribuiu para o mundo inteiro, do qual nós somos especialistas e facilitadores desse negócio. Nós fazemos esses jogos. Esses jogos transformam aquilo que vai acontecer na sua vida real em prática ali no seu dia a dia. Então, aí fica a dica para você treinar sempre e estar preparado, pelo menos mentalmente, do que vai acontecer. Por exemplo, numa audiência, você tem que estar preparado, fazer o teste de tudo que vai acontecer, porque você não vai se chocar tanto. Então, não se surpreenda muito, porque cada dia traz a sua surpresa e cada dia tem o seu problema específico. Se você se preocupar muito com o problema de ontem, não vai adiantar muito, porque amanhã você tem outro problema. Então, os seus problemas principais estão apenas em um único lugar, na sua cabeça e no seu autocontrole. Existe uma coisa muito boa que eu gosto de fazer também para me livrar dos meus problemas, além dos meus chás, é karaokê. Karaokê me relaxa, porque eu tenho que concentrar, não dá para ficar no celular, eu tenho que concentrar na canção. Eu canto bem? Ah, eu acho que canto. Mas as pessoas aqui, os vizinhos, não gostam muito não. Mas não é a minha terapia. Bom, introduzimos aí a inteligência emocional e citamos algumas práticas e também falamos sobre os jogos que nós implementamos para que você possa adquirir insights e esses insights você aprende com maior velocidade, porque é autoaprendizagem ou chamada aprendizagem por ação. Você age, você é participativo e logo você possui a sua autoaprendizagem. Diferente de palestra, de curso, de qualquer coisa que seja, a autoaprendizagem através de insight, ela é extremamente eficaz. Bom, para você que gostou desse vídeo, para você que tem interesse nisso aí, eu gostaria que você me seguisse no Instagram, curtisse, indicasse para os amigos que precisam de ter informações a respeito disso. Foi um prazer estar com vocês, espero vocês no Instagram. Saudações de sucesso, Júlio Martins, o seu veterano.